Nós aprendemos que quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, né, nós aprendemos tudo o que é heresia, como é a atuação dessas heresias dentro da igreja, fora da igreja. Foi muito interessante, né? E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é ser um cristão, né? Aqui está escrito, o título é Somos Cristãos, né? É o título da lição de hoje. Só que a gente tem que entender, irmãos, que para esse evangelho ter chegado até a nós, foi um processo muito árduo, né? Muitas pessoas perderam suas vidas. Eu estava até estudando essa semana, lá em casa, eu falei que numa oportunidade eu quero até trazer essa palavra para os irmãos. Eu já tinha lido Hebreus 11 várias e várias vezes, né? Que fala sobre a fé, fala sobre os mártires, sobre os grandes homens de Deus. Só que no finalzinho de Hebreus tem algo muito impactante que chamou muito a minha atenção, porque lá relata, né, o que aconteceu com os servos de Deus, com os apóstolos, com os mártires, com os grandes profetas. Lá fala, né, a forma que eles morreram, o que eles passaram, né, fugiram, esconderam em cavernas, foram açoitados, e vai relatando o que eles passaram. Aí eu estava até compartilhando isso lá em casa, que às vezes a gente lê muito sobre a fé, né? Que é o primeiro versículo lá de Hebreus 11. A gente lê só aquele pedacinho, mas a gente não atenta, né? Para o finalzinho dele. E o finalzinho dele me chamou muita atenção. Até queria compartilhar com os irmãos, antes da gente entrar aqui no texto, que é o texto áureo, esse finalzinho aí de Hebreus 11, Rosana. Quem está com suas Bíblias aí, por gentileza? Vamos abrir? Sim. Aí vou... Aqui, ó. Nós já temos ciências que Hebreus 11, o início dele, fala sobre a fé, né? Vou ler só o 1 para os irmãos recapitularem aí. A natureza da fé e exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. É Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a gente lê muito essa passagem e depois vai falando, né, pela fé, o que cada um deles alcançaram, o testemunho que cada um alcançou, né, Abel, Enoque, Abraão, né, vem falando sobre cada um deles. Agora Moisés, agora o finalzinho, irmãos, relata a partir do número 33, vamos ler rapidinho aqui a partir do 33, 11:33, que diz assim. Pode acompanhar também comigo quem estiver com a palavra aí aberta. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fogo o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, essa parte aqui, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Até aí. Então, irmãos, por que eu achei interessante a gente estar dando abertura logo com esse texto, irmãos? Porque nós vamos entender verdadeiramente o que é ser cristão, né? A gente fala, nós somos cristãos. Mas será que a gente já parou para refletir o que todas essas pessoas passaram para que esse evangelho chegasse até a nós? Para que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa graça, né?
não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Aqui fala, eles foram apedrejados. Será que a gente suportaria ser apedrejado pela palavra? Aqui fala que eles foram cerrados ao meio, né? Imagina uma pessoa ser cerrada. Hoje uma palavra já nos ofende tanto, né? Eles foram tentados, eles foram mortos por espadas. Eles passaram muitas dificuldades porque eles viviam, né? Eles viviam vestindo peles de ovelhas de cabra, desamparados. Eles eram aflitos, eles eram maltratados. Pessoas maltratadas. Não tinha a regalia que nós temos hoje, né? Eles andavam pelos desertos, né? Muitos não tinham moradia fixa, andavam pelos desertos e montes, se escondiam por covas, irmãos. Imagina se esconder dentro de uma cova, né, para você não ser morto. Eles, pelas covas e pelas cavernas da terra, né? E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fôssemos aperfeiçoados. Eles passaram por tudo isso, né? E não tiveram a oportunidade de verem, né, Jesus ali como os apóstolos viram, né? De ver Jesus pela terra, do sacrifício de Cristo para que hoje nós tivéssemos essa salvação. Eles passaram por tudo pela fé, né? Eles foram salvos, mas aqui fala que eles não alcançaram, eles não viram isso acontecer, mas eles foram salvos. E hoje nós, né, pela graça que há em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo, pelos registros da palavra de Deus, que foram deixados para nós a revelação da palavra, nós temos a oportunidade, né, de levar esse evangelho a sério, de ter a nossa vida santificada e resguardada em Cristo Jesus, de alcançarmos a salvação pela graça, não é pelo sacrifício, mas é pela graça, né, em Cristo Jesus, né? Antigamente as pessoas faziam muitos sacrifícios, né? Hoje não, o sacrifício já foi feito por nós. O sangue já foi derramado na cruz do Calvário. Hoje o que Deus requer de nós é a nossa obediência, né? Não precisa ficar enjoelhado debaixo de milho, não precisa pagar promessa, né? Não precisa cortar o corpo, não precisa fazer esse tipo de sacrifício. Hoje o que Ele requer de nós é a obediência. É muito mais simples, é muito mais simples, né? A Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é muito melhor do que o sacrifício, muito melhor, né? Isso está na palavra de Deus. Então o texto que nos embasa está lá em Atos 15, 19. Hoje nós vamos aprender muita coisa, irmãos, porque tem muito detalhe aqui que eu até pesquisei e trouxe para a gente poder aprofundar um pouco mais. Atos 15, 19 diz assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e de ritos. Ou seja, nessa lição que a gente está começando hoje, nós vamos ver muito sobre o ministério do apóstolo Paulo, o chamado dele, o que ele teve que fazer, por coisas que ele teve que passar para que esse evangelho também se tornasse uma realidade para nós. E o quanto ele lutou, né? O quanto ele batalhou, pelejou, nós vamos ver isso muito, né, em Gálatas, né? Para que as pessoas não se corrompessem pelas doutrinas humanas, né? Pelos ritos humanos, pelas regras humanas, porque nós vamos aprender que várias coisas que as pessoas estavam fazendo dessa igreja que não estavam de acordo com o verdadeiro evangelho de Cristo, porque eles estavam se apegados ao Antigo Testamento, eles estavam se apegados aos primeiros 5 livros da Bíblia, a lei de Moisés, né? Aquela primeira lei que foi dada por Deus àquele povo, e eles não estavam reconhecendo o sacrifício de Cristo e o resumo dessas 2 leis, né? Porque no Antigo Testamento foram dados lá as 10, né?
Os 10 mandamentos para aquele povo naquele tempo. Mas depois que Cristo veio, ele revogou tudo aquilo e resumiu os 2 mandamentos em 2. Né? Ontem eu estava até evangelizando uma pessoa e estava falando exatamente isso com ela. Que ele resumiu: amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a briga aqui, o contexto aqui, o rito aqui era o quê? Apóstolo Paulo falando para a igreja dos Gálatas, que nós vamos ver agora no próximo texto, que não era para eles ficarem apegados a esses ritos religiosos, mas que era um novo tempo, que hoje eles estavam debaixo de um novo tempo, de uma nova graça e de uma nova visão. Então vamos ler aí, está até na revistinha Gálatas 2, do 1 ao 9. É o que diz isso que eu já dei a introdução para os irmãos. Gálatas do 1 ao 9. Eu vou ler aqui com Zanã, porque está a mesma versão da minha Bíblia. Depois de passado 14 anos, isso é o apóstolo Paulo falando, tá? Depois de ter passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo e Tito. Ou seja, Paulo subiu e levou os 2. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, mas nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados, volta lá por favor, como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois chegaram e foi retirando e se partiu deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente, olha lá o que está acontecendo lá em Gálatas, olha, o que Paulo relatou. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Esse texto, irmãos, ele é um pouquinho complexo, mas nós vamos dar uma destrinchada nele, nós vamos entender. Estava tendo o Paulo, né? Paulo, ele foi levantado por Deus para poder estar indo ali, naquele local, né, levando a verdadeira mensagem do evangelho. Porque o que eles estavam fazendo ali naquele tempo? O que aquele povo, que nós vamos ver mais para frente, que são os judaizantes, estavam fazendo com o povo de Deus? Eles estavam querendo que a lei, né, a antiga lei, fosse concretizada. Eles estavam querendo colocar um jugo sobre aquele povo, uma cerviz, um peso. E Paulo veio relatando que Jesus não veio para colocar esse serviço. Jesus não veio para colocar esse peso sobre as pessoas.
Mas Jesus veio para trazer o quê? Liberdade. E eles estavam querendo oprimir. E ali naquele momento, naquele contexto, estava acontecendo, irmãos, tipo uma reunião, né? Estava acontecendo tipo uma reunião. E essas pessoas estavam infiltradas ali para poder manipular o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. É o que acontece hoje com os falsos profetas, né? Os falsos mestres. E ali começou a acontecer uma guerra de etnia. Judeu, grego. Começou os ritos deles, as crenças deles, começou a ter uma guerra. E algo que foi falado ali, que foi muito colocado em evidência, foi a questão da circuncisão e incircuncisão. Porque na antiga lei, nós vamos aprender aqui, que no 8º dia, o homem, né, a criança, tinha que ser circuncidado pela lei, que é aquele prepúcio, né, que fica sobre o órgão genital do homem. Era feito aquele pacto ali entre aquela criança e Deus, né, porque ele seria como um servo de Deus, e era feito essa circuncisão no 8º dia de um menino, né, naquela pele do prepúcio do órgão genital. E isso foi na antiga lei. Aí ele estava querendo colocar esse jugo, estava também com essa guerra ali naquele momento, e a guerra também sobre as etnias. Então, aqui, ó, introdução, nós vamos aprender melhor, que eu vou explicar melhor para os irmãos aqui o que significa cada palavrinha que aparecer aqui. Introdução. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico, ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecoste, numa comunidade judaica. Então aqui está citando aquele texto, aquele fato, aquele acontecimento, né? Que Jesus falou, né, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O início ali da descida do Pentecoste, né? Então tudo começou ali. Então, irmãos, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, porque hoje a gente carrega muitas coisas desse judaísmo, então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que é, né, o que é um judeu, né? Na Bíblia, o que significa esse judeu? Quem é o judeu que a Bíblia tanto relata? Quem é esse judeu? Quem é esse povo? Aí eu pesquisei aqui para os irmãos. Na Bíblia, os gentios eram povos e nações que não faziam parte do povo de Israel. A palavra gentil deriva do termo latino que significa clã ou grupo de família. Então, irmãos, a palavra judeu era usada para designar os filhos de Judá, os filhos de Jacó, posteriormente foi designada aos nascidos de Judeia. Depois da libertação do cativeiro de Babilônia, os hebreus começaram a ser chamados de judeu, né? Então, o povo de Deus, né, que era tratado como hebreu. Depois que aconteceu a libertação do cativeiro da Babilônia, eles começaram a ser chamados também de judeus, né? Então esse era o povo de Deus. Então aqui está falando que nessa jornada nós carregamos muito deles, muito dos costumes, dos ritos, da vida que eles tinham ali, a gente carrega até hoje algumas coisas. Só que algumas coisas que aconteceram naquele tempo, depois que Jesus veio, ele quebrou, né? Ele quebrou muitas dessas coisas. Os judeus, eles não criam em Jesus, não. Eles guardavam a lei de Moisés. Isso. Eles criam em um Deus, que existia somente um Deus, mas o que eles guardavam era o Pentateuco, que são os 5 primeiros. Eles tinham aquela lei de Moisés, né? Então, Jesus veio para poder quebrar esse paradigma. E hoje acontece muito isso dentro das igrejas, irmãos. Quando se coloca que não pode. Nós vamos ver aqui, eu pesquisei algumas práticas que aquele povo fazia. A roupa que eles vestiam, a carne que ele podia comer, as coisas que podiam fazer naquele tempo, e as pessoas vão ali naqueles textos, pegam aquilo ali e traz para nós hoje aqui. Então vamos ver o que aconteceu aqui nessa comunidade. E esses pontos de intercessão levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Foi o que eu expliquei para os irmãos, né? Hoje as pessoas confundem a lei de Moisés com a graça.
né? A lei de Moisés foi dada por Deus. A lei de Moisés não foi algo que o homem criou. A lei de Moisés, os irmãos já viram na Bíblia, já deve ter assistido filme também, né? Quando ele subiu ao monte, ele se consagrou e Deus deu a ele, né, as tábuas dos mandamentos, a lei. Foi para aquele povo, naquele momento, naquele lugar, naquela ocasião, para aquele povo que foi resgatado ali, né, que estava preso nas garras de Faraó como escravo, ter um norte, porque eles eram escravos, eles viviam presos, né? Como que a partir daí eles iam seguir a vida deles? Tinha que ter lei. Tudo na vida não tem lei, não tem regra. Aí Deus deu para aquele povo naquele tempo aquela lei. Só que depois que Jesus veio, hoje nós não estamos debaixo dessa lei mais, dessa serviço daquele povo mais. Hoje nós estamos debaixo de quê? Da graça. E estar debaixo da graça é estar debaixo do sacrifício de Cristo. Então Jesus falou, nós vamos ler mais lá na frente, que não precisa a gente ficar cumprindo aquela lei antiga, né? Hoje nós temos que cumprir o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? E tem religião aí que está seguindo essa lei até hoje. Nessa lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muitas dificuldades de mostrar isso aos judaizantes. Né, irmãos? Foi o que eu expliquei para os irmãos lá sobre... Aqui, ó, até pesquisei para os irmãos aqui. Eu pesquisei para os irmãos aqui sobre o que vem a ser... Qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença aqui entre judaísmo e cristianismo? Né? O que é cristianismo? O que é judaísmo? Qual que é a diferença entre um e outro? O judaísmo e o cristianismo são religiões monoteístas que divergem nos primeiros séculos da era cristã. O judaísmo é mais antigo e tem como livro sagrado a Torá. É o que nós estamos falando. O judaísmo é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela é uma religião mais antiga. Agora hoje, enquanto o cristianismo tem a Bíblia como livro sagrado. Então, nós fazemos parte do cristianismo, porque nós temos a Bíblia completa, né? Como nosso livro sagrado. Não é igual ao judaísmo, que crê só nos primeiros 5, não. Isso é uma diferença muito importante que a gente tem que aprender. Seguindo mais um pouquinho. Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Eu já falei com os irmãos aqui, nós vamos aprender mais o que é esse povo, né? Esses judaizantes. Eles estavam com esses costumes. Mas nós vamos aprender um pouco mais sobre ele. Subindo outra vez a Jerusalém, nós já lemos Gálatas 2, 1 e 2. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Né? Vamos abrir aí, então Atos 11, do 27 ao 30. Atos 11 também vai relatar, do 27 ao 30. Quem achou pode ler bem alto para mim, por gentileza. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabe, levantou-se e com o espírito predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano e que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então eles estavam ali, os discípulos, com o intuito de levar oferta, levar ajuda aos necessitados, né? Não podemos confundir essa visita de Paulo com a ida ao Concílio de Jerusalém, registrada em Atos 15. Interfere-se que a Epístola dos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele
na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Atos 15, 5 e 5. Atos 15, 5 e 6. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Aqui, ó, mais uma vez confirmando o que a gente viu, ó. Volta lá, Osana. Olha lá, alguns, porém, dos fariseus. A gente já estudou o que essa classe de fariseu fazia. Perseguia Cristo, né? E o evangelho de Cristo, com hipocrisia. Que tinham crido, que se levantaram dizendo que era mister circuncidados e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ou seja, a briga aí, a confusão toda aí estava acontecendo em cima disso. Eles queriam que guardassem essa lei, a Torá de Moisés. Não queriam aceitar o sacrifício de Cristo. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Só esses dois aí. Aí, essa parte aí a gente não vai ler, não, mas é um momento que estava acontecendo essa tipo uma reunião ali para poder discutir sobre isso. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Então, essa visita de Paulo aqui está relatando que aconteceu para tratar deste assunto antes da primeira viagem dele missionária. Qual que era o objetivo, então, dessa reunião, desses textos todos que a gente acabou de ler aqui, que a princípio parece até um pouco meio confuso, mas qual que foi o objetivo disso tudo? É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. É possível que essa segunda visita por meio de revelação tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativo para os irmãos pobres da Judéia. Atos 11, 27 a 30. Atos 11, do 27 ao 30. E naqueles dias, descendo os profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, irmãos, a ida dele lá não foi para criar confusão, não foi para brigar, foi para levar suprimento aos necessitados, porque havia uma fome muito grande, mas quando ele chegou lá, ele deparou com essas questões. E isso preocupou Paulo, né? Ele preocupou porque ele viu que o povo estava desviando do verdadeiro evangelho de Cristo. Aí ele começou a explicar, ele começou a ajudar, ele começou a orientar. É o que acontece até hoje no nosso meio, né, irmãos? Ontem eu estava até conversando com a pessoa veio me questionar, me falando assim, que uma pessoa pregou para ela que se ela comer carne de porco, ela vai para o inferno. Aí ela veio me perguntar, sabe, essa pessoa? Aí eu falei, não, tem tudo a ver com a lição que nós estamos estudando. Eu falei, não, você pode comer carne de porco à vontade, a não ser que seja por causa da sua saúde, né? Porque ela falou que a pessoa falou que a carne de porco é imunda. Aí eu expliquei para ela, tentei explicar essas questões para ela, né? Falei com ela da lei de Moisés, falei com ela da tradição do povo, falei que Jesus veio quebrar isso, que tudo é santificado pelo Senhor, né? Que a gente ora, agradece a Deus pelo alimento e come o alimento, é santificado por Deus, que isso aí, ela não ia perder a salvação dela se ela comesse a carne de porco, não. Ela podia comer a carne de porco, né? Porque Deus hoje está preocupado com o quê? Com a obediência e não o sacrifício. O que adianta? Eu não vou comer carne de porco, eu não vou trabalhar tal dia, eu não vou fazer tal coisa, mas o meu coração está cheio de imundícia, está cheio de pecado, eu não estou obedecendo a palavra de Deus. Vai adiantar não colocar aquele pedacinho de carne de porco na boca? Por causa do Antigo Testamento da lei? Não pode comer sua carninha de porco. Então estava vendo, né, naquele momento essas contradições, e Paulo, com a sua sabedoria, com o seu estudo, com o seu chamado, orientou aquele povo e alertou aquele povo para não cair em confusão, né?
Então ele tinha convicção que recebeu esse evangelho, aproveitando a ocasião, aí eu já está explicando, aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e ele estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era uma obediência à ordem divina. Então Paulo já relatando aqui que tinha 14 anos que ele estava pregando e ele assustou quando ele deparou com essa situação. Ele foi lá para fazer uma obra e chegou lá, ele pelo que relata, que ficou meio impressionado com o que estava acontecendo. Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu. Atos 4:36. Quem achou pode ler por gentileza. Então José, quando nominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Sim. Então, irmãos, vamos ver aqui. Aqui retrata bem claro que Barnabé era judeu, né? Então, vamos ver aqui. Judeus são um grupo étnico religioso que originou do Oriente Médio há milhares de anos. A palavra judeu vem do hebraico e está relacionado com o reino de Judá. Quais que eram as crenças desse povo judeu? Vamos ver aqui. Os judeus acreditaram em um único Deus, criador do universo. Então, até aqui, nós também cremos em um só Deus, né? A fé judaica é baseada na Torá revelada a Moisés. Ou seja, aí já nós não estamos junto nesse sentido. Nós cremos em toda a Escritura. Os judeus acreditavam em valores éticos como justiça, compaixão e caridade. Também estamos juntos. A profissão de fé judaica é conhecida como Shema. Qual que era a tradição desse povo? A comida kosher e festividades como Hanukkah são expressões da cultura judaica. Os judeus compartilhavam símbolos comuns e tradições. Ou seja, eles tinham comida, tinham símbolo, tinham as tradições. Vamos ver o que mais que esse povo fazia, gente. Peraí, só um momentinho. Eles tinham o Brit Milá, que eu pesquisei, que é a circuncisão de meninos aos 8 anos de vida. Foi o que eu falei com os irmãos sobre a circuncisão. Eles iniciação de meninos aos 13 anos na vida adulta, que é o Bar Mitzvah. Bat Mitzvah, iniciação de meninas aos 12 anos na vida adulta. Oração Kadish, proferida quando alguém morre e nos aniversários de falecimento. Oração Amidá, feita em silêncio de pé. Então tem as festas de Páscoa judaica, que celebra a libertação do povo judeu, que isso aí está na Bíblia, a gente já conhece. O ano judaico, o dia do perdão, eles tinham lá o dia do perdão, o último dia em que os judeus conseguem o perdão divino. Eles tinham o Chanukah, a marca, o fim do domínio dos assírios sobre a terra prometida aos judeus. Eles tinham também a Shinshat Torá, dia em que Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés. Eles celebraram, essa festa, eles celebravam. E aqui, a alimentação judaica é chamada de kosher, que não considera ingestão de carne suína e qualquer outra criatura que não tiver escamas ou barbatanas. É por isso que hoje a pessoa foi lá, pegou alguma coisinha daquela lei, trouxe para lá, colocou como uma doutrina, um costume de dentro da igreja e fala que as pessoas não podem comer carne de porco. Porque aquele povo também, eles não ingeriam carne suína e nem criatura que tivesse escamas ou barbatanas. Escamas e barbatanas é peixe, diabo? Nossa. As vestes deles, saiu aqui. As vestes deles, os homens judeus ortodoxos usavam uma kippá, que era uma touca, e que representa o respeito a Deus no momento das orações. Então, todas as vezes que eles iam orar, eles colocavam essa kippá na cabeça. É o costume deles também. Então, irmãos, a gente está vendo aqui que é muita coisa, muita coisa que hoje nós não precisamos seguir esses costumes mais, Nós estamos debaixo da graça. E o seu nome aparece 3 vezes neste capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema.
Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no meio dos judeus, né? Então, aquela reunião estava acontecendo ali, estava tendo pessoas, né, de outras etnias e também tinha incircunciso no meio, pessoa que não passou pela circuncisão. Então eles estavam achando um absurdo, achando que Paulo estava afrontando eles, porque aquelas pessoas estavam aqui. Hoje em dia, irmãos, tem muitas pessoas que fazem essa circuncisão, que hoje é aquela cirurgia de fimose, né? De adulto. Né? De adulto. Tem pessoa que faz, acho que criança nem faz, nem sei. Mas a maioria das pessoas fazem de adulto. Mas se precisar. Se tiver necessidade, porque às vezes jovens e adolescentes, aí eles já sabem que tem e faz a cirurgia, que é uma coisa que é feita até no hospital, né? Que tem todo aquele preparo, procedimento, e isso aí não tem nada a ver hoje com a sua intimidade com Deus. Não tem nada a ver com a sua religião, com a sua intimidade com Deus. Não é quer dizer que talvez um homem aí mais adulto não tenha feito, que ele não vai ser salvo, que ele não vai fazer parte da etnia do povo de Deus. Né? Hoje isso já foi quebrado, depois de Jesus, isso já foi quebrado. E ali estava tendo aquela guerra, aquele afronto para Paulo, né? Porque deixou introduzir um incircunciso no meio deles ali naquele momento. É umas complicações. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Eles queriam que Tito fosse circuncidado de toda maneira. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Atos 16, 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, era uma disputa de etnia o tempo todo ali naquele momento, e Paulo, né, para poder permitir ali que Timóteo fosse junto com ele próprio, né, pelo que relata aqui, né, Paulo quis que este fosse com ele, tomando o circuncidou. Né? Então Timóteo naquele momento foi circuncidado por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então ele teve que passar por esse processo, né? Porque ele precisava caminhar com Paulo e o preconceito ali, a opressão ali era muito grande. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava os gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por duas razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Né? Então, irmãos, trazendo hoje aqui para nós essa palavra. Hoje, né? Porque a gente lê aqui, mas tudo que a gente lê na Bíblia, nós temos que trazer para a nossa vida. Nós não temos que ficar apegados a esses ritos religiosos, essas crendices, essas coisas que eram da lei, e trazer hoje, né, o que Paulo falou aí em Atos, trazer isso e colocar como um jugo sobre a pessoa, colocar a pessoa como um escravo ali que não pode fazer nada, né? Não pode pintar o cabelo, não pode cortar um cabelo, não pode fazer uma unha. Se você fizer isso, você vai para o inferno, você não pode comer uma roupa, se você não circundar seu filho até o 8º dia, você e sua família vão para o inferno. Né? O apóstolo Paulo estava advertindo aquele povo a isso. Se não guardar o dia lá que eles têm como sagrado, né? Se não comer tal coisa, aí fica pegando essas coisas. Só eles vão ter a salvação, só eles vão ter a vida eterna. Essa pessoa pregava para ela ontem, ela é católica. Eu falei, eu acredito que tem muitos católicos que vão ser salvos, assim como tem os que não vão ser. Tem muito crente que vai ser, também tem os que não vão ser. Então a salvação ela é individual, é uma plenitude, é isso que é o cristianismo, é você e Deus, é a sua ligação a sua intimidade, você e Deus. Só você e Deus sabe se você está salvo ou não. Não é porque você está dentro de uma igreja, de uma religião, cumprindo um rito, cumprindo uma antiga lei. Se você confessou Jesus como seu Salvador, se você está obedecendo a palavra de Deus, né? Se você está obedecendo os ensinamentos de Jesus, a palavra do Senhor, você é salvo.
né? E ninguém pode colocar esse jugo, esse peso. Tá lá, às vezes, com uma roupona comprida, seguindo todos esses protocolos, mas tá na prostituição, tá roubando, tá fazendo algo que às vezes o olho humano não tá vendo, mas tá pecando. E aí? Vai adiantar alguma coisa? Não é pelas obras que seremos salvos. Não é pelas obras, né? É pela graça. Misericórdia se fosse pela nossa obra. Nós já estava, tudo era morto e consumido. Porque o tanto que a gente erra o tempo inteiro, né? Não é pela nossa obra, é pela graça em Cristo Jesus. É por crer, né, nele como nosso Salvador. Porque se fosse pela obra, meu amigo, nós já estaríamos fora há muito tempo. Luciana, os judeus já são o primeiro povo a ser salvo, mas eles rejeitaram Jesus. Tem até um versículo na Bíblia que fala: os primeiros, né, serão os últimos. Agora eles vão ser os últimos a ser salvos. E Jesus chorou, né, entrando em Jerusalém, foi rejeitado pelos judeus. Eles levantavam contra Jesus o tempo todo. Sim. Até hoje eles não converteram, eles estão esperando o Messias ainda voltar, clamando pelo Messias. Sim. A tendência judaizante no início da igreja e o espanto de Paulo. Então, diante disso tudo, Paulo ficou espantado, irmãos. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Quando Paulo chegou lá, Paulo foi levar ajuda aos necessitados, foi visitar as pessoas, levar alimento, e chega e depara com essa confusão que estava ali, o cenário que estava ali, e pensou assim: não, mas isso aí não é o verdadeiro, eles não estão vivendo o verdadeiro evangelho que Cristo deixou. E isso deixou o apóstolo Paulo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Eles estavam desviando muito rápido. Gálatas 1:6. É por isso que em Gálatas também tem, né? Fruto do Espírito e a obra da carne. Está em Gálatas também. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, né? Então, maravilho-me de que tão depressa, espantado, passassem daquele que vos chamou a graça. Então já fala, a graça já está ligada ao quê? Ao sacrifício de Cristo, para outro evangelho, né? Ele estava espantado com isso. O verbo grego metatiste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar casaca. O apóstolo emprega nessa passagem era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Então, Paulo usou essa expressão porque ele quis dizer para nós que aquele povo estava deixando o verdadeiro evangelho de lado e estava preocupando com coisinhas que não precisava de preocupar. Estava indo lá na lei, pegando aquelas coisinhas que não era necessário introduzir no meio do povo, para colocar o povo como escravo, como prisioneiro. Abandonando, as pessoas estavam abandonando o evangelho, as pessoas estavam desertando, as pessoas estavam mudando a opinião delas, o pensamento delas, virando a casaca, né? Ou seja, era usado na antiguidade quando se desertava do exército ou se rebelava contra eles. Eles estavam se rebelando. Rebelião, irmãos, é um pecado muito grave. Eles estavam se rebelando contra o verdadeiro evangelho de Cristo, querendo voltar à antiga lei, às antigas práticas que foi dada por Deus, mas para aquele povo naquele momento, e não estavam reconhecendo o sacrifício de Cristo, né? Isso é algo muito sério, irmãos. Você não reconheceu o Cristo como Salvador, né? Isso significa também mudança de partido político. Eles estavam mudando na política, eles estavam mudando a sua filosofia e também estavam mudando a religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Estavam abandonando a fé naquele contexto ali. E é o que acontece hoje também, né, meus irmãos? A gente está estudando aqui, a gente está pensando assim, mas por que eu estou tendo que estudar? O que aquele povo fez? Aquele povo passou? É porque hoje também acontece isso no nosso meio, as pessoas estão abandonando a fé. Por quê? Se apegando a ritos, a rituais, às práticas que não são bíblicas, né? E fazendo disso um negócio. Estão rebeliando. Não está
rebeliando contra a igreja, contra a liderança, está rebeliando contra o próprio Deus. Né? Aquilo que a gente faz contra o reino de Deus, contra as pessoas de Deus, a gente está fazendo contra o próprio Deus. Né? Então isso é algo muito sério, irmãos, é muito sério, e por isso que tem lá a obra da carne, né, que foi escrita também em Gálatas, e o fruto do Espírito, para a gente poder escolher o que a gente quer para a nossa vida, né? Qual o verdadeiro evangelho que a gente quer seguir. Então, quem era esses judaizantes, irmãos? Agora nós vamos ver quem era esse povo. O termo judaizante vem do verbo grego iodaizon, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, Gálatas 2,14. Quem achou pode ler, por gentileza. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Sim, então, irmãos, eles eram os opositores de Paulo, identificado também como falsos irmãos, né? Então, aquele que não é com Deus, com o reino de Deus, é contra o reino e contra Deus, né? Não existe um meio termo ali no meio, né? Existe Deus e existe o inferno, não existe céu e inferno, não existe um meio termo, não. Então, Paulo denominou essas pessoas como os falsos irmãos, que estavam ali introduzidos, estavam ali no meio do povo, mas não queria viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Eles estavam ali inseridos, mas não queriam viver o verdadeiro evangelho. Esse passado pelos batistas cristãos, mas defendiam práticas judaicas. Eles seguiam, na verdade, algumas coisas. Por isso que era muito parecido. Era parecido, se você não ficasse atento, você poderia até confundir. É o que acontece hoje, é bem parecido. É bem parecido. Eles pegam um texto da Bíblia, eles lêem alguma passagem ou outra, né? Tentam até te lubridiar, né, ali com uma coisinha ou outra. Mas o mais importante eles não queriam seguir, né? Que era o verdadeiro evangelho de Cristo, aquilo que Cristo fez. Eles queriam ficar apegados às velhas leis, às velhas práticas. Mas reconhecer o Cristo como Salvador, né, como aquele que entregou a sua própria vida na cruz por nós, eles não queriam esse reconhecimento. A lei para eles estava acima de qualquer coisa. Eles matavam ou morriam por causa dessa lei. Estava acima de qualquer coisa. Olha, Pois, Fábio. lá em Gálatas, né, a continuação do 6 que foi lido aí, Sim. o 8 fala assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que seja além do que temos pregado, seja anátema. Amém. Quer dizer que eles têm usado muitas palavras para confundir. Então fala aqui, ó. Esse texto aí, esse versículo que o senhor completou, fechou tudo com chave de ouro. Porque, mas quando vi que não andavam. É esse aqui mesmo? Não. É o 8, Zanã. 8. É o 1,8. 1,8, Zanã. Vai. Mas, minha mãe gosta muito desse versículo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já fostes, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Se vier um homem te pregar um evangelho
evangelho, ou até um anjo vier do céu, olha a gravidade do negócio, um anjo vier do céu te pregar outro evangelho, seja considerado anátema, ou seja, maldito. Por quê? A palavra já está escrita, o sacrifício já foi feito, né? E nós não podemos confundir a nossa mente. Nós temos que ficar arraigados, afixados, né, na palavra, na sã doutrina, naquilo que o Evangelho de Cristo, né, veio anunciar a nós, as boas novas do Evangelho de Cristo. Não é as velhas, não. É as boas novas do Evangelho de Cristo. É chegar do reino de Deus, né? A primeira palavra lá que Jesus contava no meio das pessoas, dos discípulos, que ele chegava, a primeira coisa que ele falava é chegar do reino de Deus. Né? Então, é chegar das boas novas, as boas notícias. Né? Vai haver cura, vai haver transformação, vai haver salvação. Mas para isso, Jesus não falava que tinha que seguir a lei, não. Aonde na Bíblia que você pode me citar aí, eu nunca vi. É Jesus falando, sigam a lei de Moisés, que vocês serão salvos. Alguém consegue me falar se tem esse texto na Bíblia? Sigam a lei de Moisés, que vocês serão salvos. Não. Ninguém conseguiu obedecer. Né? Ninguém conseguiu obedecer, porque era um jugo muito pesado. Somente Jesus. E ele resumiu ela para nós, para que nós tivéssemos possibilidade de herdar os céus. Senão ninguém ia ter essa chance. A lei né? Ela construiu em 2 mandamentos. A lei é muito pesada. Andando mais um pouquinho. Eles eram os opositores de Paulo, identificados como os falsos irmãos, são reconhecidos no capítulo anterior. A gente já leu como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Então eles chegavam lá e falavam, estou vindo de Jerusalém. Por sua própria conta, ninguém mandava eles ir lá, só que eles chegavam lá, falando que vieram de Jerusalém e começavam a disseminar esse falso evangelho. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua conta própria. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não o havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Era isso que eles saíram lá de Jerusalém por conta deles, para poder falar que só seria salvo quem guardasse a lei de Moisés. Atos 15:1. Vamos ver o que esse povo estava arrumando. Lotado. Achei. Os judaizantes estão aí para todo lado. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Era isso que eles estavam pregando. Só o sangue do Cordeiro. Ficou um para trás aí, não ficou? Atos 15:24. 24. É muito sério. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que devíeis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nos dado o mandamento. Ou seja, eles foram lá para perturbar. São os perturbadores, para confundir o povo. Então, irmãos, andando mais um pouquinho aqui para a gente fechar essa parte, vamos fechar aí com 3, o clima de tensão. Não é necessário, isso aqui é muito interessante para nós agora, para a gente fechar. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. Então, houve uma pressão muito grande em cima de Paulo e Barnabé. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes, só tinha 3. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião.
eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas nas igrejas e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Mais uma vez aqui, irmãos, me vem aqui à mente a passagem do joio e do trigo, né? Aqui fala bem claro que eles não foram convidados, mas eles entraram, eles infiltraram para trazer essa confusão na mente da pessoa, trazer a perturbação, né, a mentira, que logo no texto de Atos 15:19 fala, pelo que julgo, não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Eles estavam ali para confundir, para perturbar, para trazer uma servidão, para querer escravizar aquele povo e para poder levar uma mentira, falando que aquelas pessoas só seriam salvas se guardassem essa antiga lei. Né? Então esse era o intuito deles ali. E assim é hoje, irmãos. Essa tendência judaizante hoje, ela tá crescendo muito. Esses judaizantes estão espalhados aí, né? E eles estão infiltrados dentro das igrejas, trazendo, talvez num presente momento, não a antiga lei, mas trazendo práticas mundanas para dentro da igreja. Que é a mesma coisa que Paulo estava advertindo aos Gálatas, Deus nos adverte também nesse presente tempo. Práticas do mundo, práticas satânicas, dentro das igrejas, infiltrado no meio das igrejas e até nos altares das igrejas. Né? O que a gente está vendo aí está demais da conta. Esses judaizantes, esses pregadores itinerantes, esses grandes, se dizem grandes pregadores, grandes levitas, né? Que estão trazendo esses, podem ser titulados hoje como esses judaizantes, porque você olha, você acha que a pessoa está vivendo Deus, pertence ao reino de Deus, mas estão trazendo esses rituais mundanos, essas práticas para dentro da igreja. Hoje é o contrário, Luciano. Hoje os pregadores falam que isso já ficou para trás. Sim. Foi na lei de Moisés que Jesus veio, né, para nos dar o quê? A salvação, a liberdade. Sim. E eles confundem essa liberdade que Jesus nos dá. Com libertinagem, né, Sónia? Então, o que acontece hoje não é bem assim, mas não esquecer dos marcos antigos, porque hoje em dia não prevalecem. E a coisa está virando, esses judaizantes, usando o momento atual, né? Colocando dentro das igrejas heresias. Sim. E contaminando todo o evangelho, aqueles que estão com a mente fracas, que não estão acessados. Sim. E é algo muito sério, Sueli, porque eu percebo muito o como que esses judaizantes, esses falsos, né? Esses falsos irmãos, esses falsos mestres, eles têm um poder, né? Um estudo, uma preparação muito grande para mexer com o emocional do ser humano. As pessoas estão com o emocional abatido, abalado, fraco. Então, assim, eles vão naquele ponto ali para pegar o emocional das pessoas. Ainda hoje, eu fico impressionada. Ainda hoje eu liguei a televisão, fui lá com o café, mas quando eu vi as heresias que estavam sendo faladas, eu expliquei a televisão, um pastor de renome, não é no Brasil não, é no mundo. O que ele estava falando, eu falei, eu não aguento escutar essa heresia. Sim. Então, eu falei, como é que isso vai entrar na minha mente? É muito triste de ver. Então eles não estão indo lá, né, na lei, né? Alguns estão indo ainda na lei. Mas eles estão pegando o quê? As coisas mundanas, os ritos, o Deus deste mundo, né? Deus dinheiro, Deus prostituição, o Deus tudo pode, o Deus feminista, e trazendo isso para o seio da igreja. Né? Eu fiquei impressionada esses dias, irmãos, um vídeo que eu vi de um homem, né? Se intitulado pastor, estava com um terno, mas estava com cabelo grandão, com barba e de salto alto. Ele está até muito ficando famoso aqui nas redes sociais.
Mas, ou seja, irmãos, é isso aí, né? O joio está crescendo no meio do trigo, os valores estão invertidos, né? Totalmente invertidos. As pessoas não estão buscando essa doutrina e não querem, irmãos. Não querem. Todo o tempo está sendo apresentado para elas. Jesus está todo o tempo batendo a porta. Jesus está todo o tempo se apresentando. Mas não querem. Não querem ter a responsabilidade, não querem ter o compromisso, não querem mudança, não querem viver, né? O verdadeiro evangelho de Cristo. Não querem. Querem viver uma vida largada na porta larga e fazer o que querem. Né? E quando você vai falar, eles criticam você, criticam a Deus e criticam a própria palavra do Senhor. Né? Então, que nós venhamos estar atentos, irmãos. Eu vou fechar esse estudo aqui hoje. Tem conhecimento aí, inclusive. Sim, nós vamos parar aqui hoje e semana que vem eu creio que a gente já fecha, tá? Porque só falta um pedacinho. Eu creio que semana que vem a gente já fecha a lição 2 e já vamos partir para a lição 3. Mas o que para fechar aqui, irmãos, com chave de ouro, o que eu, estudando essa lição aqui, Deus trouxe no meu coração. Vamos buscar mais direcionamento de Deus. Vamos buscar mais tudo que a gente for fazer na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa casa, em tudo que a gente for fazer. Vamos buscar mais o direcionamento de Deus. Vamos fazer prova com Deus. Né? Vamos perguntar a Deus se é da vontade dele aquela situação. Vamos estar mais em vigilância para que a gente não venha ser enganado, né? Porque nos últimos dias a palavra de Deus fala que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Às vezes é uma coisinha pequenininha, uma coisinha boba, aparentemente parece ser boba, mas que é uma brecha muito grande para Satanás entrar e fazer destruição, né? Então, que nós venhamos estar atentos a isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos encerrar então esse momento, fazendo uma oração, né? E agradecendo a Deus por esse estudo, por essa presença dele conosco aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, te agradecemos por mais esse estudo, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade, por estarmos aqui na tua casa, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus, por esse banquete, por esse maná. Ó Deus, que o Senhor nos sustentou nessa manhã, o Senhor nos fortaleceu e nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou e nos fortaleceu. Obrigado, meu Pai, pela saúde, obrigado pela nossa cura, pela nossa libertação, pela nossa salvação. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia para com as nossas vidas. Que nós venhamos ter um restante de domingo abençoado, cheio da tua presença. Deus, clamamos ao Senhor pelos livramentos sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã venha ser repreendido principados e potestades malignas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dissipar tudo aquilo que tem se levantado contra nós, para tentar roubar a nossa paz, a nossa alegria. Nós repreendemos em nome de Jesus que aquilo que não vem do Senhor caia por terra em nome de Jesus. Toda afronta do demônio, Pai, tudo aquilo que não tem louvado ao teu nome, que seja aniquilado, que seja destruído pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que o sangue do Senhor Jesus nos cubra do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Nos dê, meu Pai, domínio próprio, discernimento, sabedoria. Nos dê, meu Pai, a unção do Senhor que quebra todo jugo. Que o Senhor esteja conosco, meu Pai, no iniciar dessa semana. Só o Senhor sabe, Pai, aquilo que iremos passar. Mas que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, em tudo, Pai. Que for preciso que nós passarmos, que o Senhor passe conosco. Que o Senhor venha nos dar um ano abençoador, um ano colhedor, um ano, Pai, cheio da tua graça, da tua misericórdia, da tua bênção. Essa manhã também eu oro pelas causas impossíveis, ó Pai. Eu não sei o que é impossível nessa manhã para o meu irmão, mas o Senhor sabe. Causas que para nós é impossível, mas a tua palavra diz que para o Senhor tudo é possível, Senhor. Vai
de encontro, meu Pai, essa causa que está na justiça, Espírito Santo de Deus, e arranca esse processo da gaveta, traga a existência, Senhor, para abençoar o teu servo, o teu escolhido, e faça um milagre sobrenatural. Senhor, nessa parte do emprego também, Pai, consagramos o nosso emprego ao Senhor. Deus nos deu um ano de refrigério no nosso setor de trabalho, um ano de paz, um ano de tranquilidade, Senhor. Vai de encontro à área da nossa saúde também. Examina, Pai, a nossa vida, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Que seja repreendido toda enfermidade, Pai, tudo que não provém do Senhor. Nos dê, meu Pai, a condição de cuidarmos da nossa saúde, de praticarmos uma atividade física, de cuidarmos da nossa alimentação. Nos dê força, Senhor, para colocar na boca só aquilo que faz bem para o nosso corpo, Senhor. Abençoa também as nossas finanças, a nossa área financeira, que haja o prover, que haja o sustento, que não venha faltar o mantimento na casa do teu povo, que não venha faltar as condições na casa do teu povo. Eu oro também pela nossa família, filhos, maridos e esposas, pelas nossas casas, Senhor, que os nossos filhos venham a ser selados e guardados pelo Senhor, que haja harmonia dentro da nossa casa, que haja paz, que haja amor, que todo espírito perturbador caia por terra em nome de Jesus, que haja união nas famílias, que haja busca, Pai, dentro dos lares, nas famílias, Senhor. Eu oro pela nossa mente, pelo nosso intelecto, pelo nosso emocional. Fortalece o nosso emocional, que não venhamos ser pessoas fracas emocionalmente, mas que o nosso emocional venha ser fortalecido pelo Senhor e na força do seu poder. Todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, todo pensamento, meu Pai, que nos leva para baixo, seja repreendido em nome de Jesus, que venhamos ter a mente de Cristo. Foi a palavra que foi profetizada e pregada na virada do ano. Mentes seladas pelo Senhor, que a mente de Cristo venha estar sobre a nossa mente, para que venhamos ter força, para que quando um problema surgir, uma dificuldade surgir, nós não venhamos abaixar a nossa cabeça, resmungar, murmurar e chorar, mas que nós venhamos levantar e declarar a nossa vitória em Cristo Jesus, Pai. Que a nossa mente possa ser sarada pelo Senhor, toda tristeza, todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda opressão saia em nome do Senhor Jesus. Que todas as áreas da nossa vida, da nossa família, seja espiritual, seja emocional, seja física, seja no trabalho, possam ser curadas, saradas pelo Senhor e que possam ser todas direcionadas pelo Senhor. Nós não queremos carregar preocupação na nossa mente, porque o Senhor já carregou, o Senhor já levou sobre si naquela cruz do Calvário, mas nós queremos mentes transformadas, renovadas pelo Espírito Santo, mentes leves, Pai, que venhamos descansar, que venhamos deitar na nossa cama e dormir, descansar, sabendo que é o Senhor que está no controle. Não queremos preocupar a nossa mente com as coisas deste mundo, mas queremos estar, meu Pai, preparados, Pai, revestidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Nos dê um restante de domingo abençoado, uma semana abençoada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, estamos perdidos em nome de Jesus. Levar Bia de casa.